Olá, eu sou o Fernando, marketing aqui da Ponto Mais e você está ouvindo Ponto ao Cubo, o podcast onde gestão de pessoas, tecnologia e o mundo dos negócios se encontram. E hoje a gente está aqui para falar sobre inovação através de educação, esse assunto que tomou conta das empresas e que com certeza trouxe mudanças extremamente positivas para a cultura dessas organizações. E para essa conversa a gente chamou dois convidados de peso. Hoje a gente tem aqui com a gente o Lucas Lima, CEO da AAA e fundador da Profissas, e também o nosso gerente de marketing aqui da Ponto Mais, Ricardo Nakarato, Naka. Pessoal, bem-vindo. Bom, galera, para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da carreira de vocês, da trajetória. Então, Lucas, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Queria que você falasse um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, sobre a AAA também. Fica à vontade, o microfone é seu, cara. Fernando, obrigado pelo convite. Naka, obrigado também. A Ponto Mais como um todo. É bem massa estar aqui com vocês hoje. Acho que vocês são referência em Curitiba, têm feito um excelente trabalho para colocar no cenário de startup a nível nacional. Então, é realmente uma honra estar aqui. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho o papel de CEO da AAA Inovação. A AAA Inovação é uma empresa fundada pelo Ricardo Amorim, pelo Alan Costa e o Arthur Igreja, que são quase a old school da inovação, são executivos que há muito tempo já estão nessa área, já estão em empresas com trabalhos consultivos, com trabalhos aí no ramo de negócios mesmo, conquistando suas posições de referência. E ela nasceu em 2017, meio com esse surto de conteúdo e informação que a gente vive até hoje, né? Talvez ainda hoje mais multiplicado, com o intuito de tentar traduzir todas as transformações que a gente está vendo no mundo. E quando eu falo transformação, a gente pensa em tecnologia, mas é transformação comportamental, econômica, política, de consumo no geral, né? Que no fundo é isso que o marketing está olhando, também isso que as empresas estão olhando. E traduzir para ajudar gestores a tomarem decisão no dia a dia. Então, a gente está aqui hoje dentro de uma startup falando sobre tecnologia e é quase chovendo molhado, né? Rezar a missa para padre. Mas quando você vai para empresas grandes que levaram um pouquinho mais tempo para se habituar às Big Corps, mas hoje elas já têm seus times de inovação, já tem profissionais lá que são gabaritados para isso, em metodologia, em técnica, em conhecimento, funciona. Mas quando você pega uma faixa de empresas do Brasil, aí, até de pequenas empresas, pequenas e médias empresas até, então, desde o MEI até a média empresa, o cara que está faturando 5, 6 milhões por ano, para ele está muito difícil ainda quando você fala de transformação digital e inovação, porque o que ele está querendo realmente é vender. A preocupação dele é do tipo... preciso melhorar marketing. Inovação vai me ajudar a vender mais? Se não faz sentido. Vai me ajudar a ter mais eficiência? Senão, não faz sentido. Então, a gente procurou, nesses últimos anos, traduzir o que a gente chama de inovação e transformação digital para que essas empresas apliquem no dia a dia. E aí, a gente está falando aqui de inovação na área financeira, na área de pessoas, na área do marketing, de vendas, de gestão. E a gente procura conduzir esses profissionais nessa transformação digital da empresa deles. A gente faz isso hoje através de educação, mas também de mentorias, de consultorias, imersões. Então, provavelmente temos uma imersão para Dubai agora, mas já fomos para o Vale do Silício, que é realmente trazer esses profissionais que querem hoje viver um pouco mais do que a gente vive no dia a dia e para eles levarem para a empresa deles. Além da AAA, eu também fundei a Profissas, que é uma empresa que hoje tem a função de levar a diversidade, grupos subrepresentados para as empresas. Então, tem o papel tanto de trazer acesso para esses grupos, quanto de treinar essas pessoas com mais... Baita projeto. Tá Profissas. A gente tá acelerando muito, assim. Porque é realmente conectar as duas pontas, né? Porque tem um treinamento também dos privilegiados, né? Do tipo, como nós mesmo, que hoje a gente tá aqui, tem acesso, tem esse vislumbre, mas é realmente... Bom, vocês contratam muita gente da diversidade, vocês sabem do desafio, um desafio cultural, um desafio de viés que a gente tem que derrubar. E então a gente está nessa missão também. Inclusive, nos próximos meses, provavelmente eu estarei mais na Profissas do que na AAA, tocando esse projeto também. Continuo como sócio da AAA, continuo com funções lá, mas a causa da Profissas, o timing, o quanto as empresas e a sociedade como um todo está precisando, é onde a gente vai colocar mais energia agora. São acho que 3 situações bem complementares, né? O momento que demanda esse desenvolvimento acelerado,
né? E essa demanda por diversidade também, né? Acho que o mercado todo tá muito mais atento a isso e ter projetos como a Profissas fomentando o mercado, preparando o mercado para isso, puta, é um baita orgulho tá trocando uma ideia contigo. É sensacional, e acho que é pros dois lados, né? Tanto você preparar o mercado para isso que tá acontecendo agora, não agora, né? Mas que tá vindo com mais evidência, que é a questão da diversidade em si. E você preparar o mercado para atuar, porque isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer, né? As empresas começam a falar sobre diversidade, começam a ter um discurso muito interessante na prática e na teoria, né? E na hora de botar isso na prática parece que existe ainda muita dificuldade em entender como chegar, né? Cara, e é difícil. É muito é difícil mesmo, porque a gente tá, por exemplo, agora, a gente acabou de fazer o Potências Negras Tech. Um evento, a gente reuniu aí 15 mil pessoas para participar do evento, e a gente trouxe empresas do Brasil inteiro, patrocinaram um evento com o intuito de coletar esses talentos, né? De conseguir se comunicar com esses talentos. E a gente teve que... Eu vou dizer assim, a gente teve que retreinar sobre o que é tecnologia nos nossos discursos. Porque para a maioria da população brasileira, quando fala de tecnologia, ainda é o cara programando, sabe? Ainda é alguém do tipo, eu vou trabalhar com desenvolvimento de software, como assim? Informática? E aí a gente teve que mudar a nossa comunicação para falar assim, não, a tecnologia também é RH, tecnologia também é financeiro, tecnologia também é atendimento, sabe? E aí esquecer do tipo, putz, não vamos falar growth, não vamos falar customer success, porque a gente realmente tem que fazer um esforço para furar a nossa bolha, sabe? Sim. Quando a gente sai das capitais, e ainda mais do tipo, a gente tá em Curitiba, em bairros que são bairros de classe alta aqui. Então, cara, a gente não vê diversidade. A gente vê diversidade hoje quando a gente fala de LGBTQI, assim. A gente hoje tá muito presente pra gente. Mas quando a gente fala de PCD, por exemplo, já fica mais difícil. Quando a gente fala de população negra, já fica mais difícil. Isso, especialmente no sul ainda é mais difícil. Então, é realmente um processo de que a gente tá colocando esforço, e quando a gente abre uma vaga, teve toda aquela dinâmica do Magalu, que abriram vagas especiais para pessoas negras, a gente define também, fala assim, não, essa vaga é para mulher negra, e ponto. Porque senão é muito fácil você cair em viés, é muito fácil você olhar para os 15 primeiros currículos que chegam e você não abrir espaço para os outros. Então, você realmente tem esses dois processos, né? Tanto de capacitação quanto de recrutamento e seleção. Acho extremamente relevante a gente falar sobre isso e conversar, porque é uma coisa que a gente percebe muito até a dificuldade dos dois lados mesmo, de contratação e do profissional também. A gente começa a olhar funções na hora de recrutar as pessoas e a gente começa a olhar e falar, cara, 200 currículos são enviados aqui, que tem 2 negros, então é extremamente importante, assim. E aí, puxando um pouco desse gancho de diversidade, vocês dois que já trabalham na gestão e já trabalham em empresas há um bom tempo, quando a gente começa a falar de diversidade, eu queria que, do ponto de vista de vocês, como que a diversidade ela pode influenciar no processo de aprendizado e inovação dentro das empresas, né? Como ter um time diverso, com pessoas diversas, com crenças, orientações sexuais diferentes, podem colaborar no crescimento da empresa como um todo, assim, sabe? Cara, é tão óbvio depois que você entende, assim, sabe? Do tipo, pra você pensar em inovação, você tem que pensar diferente. Exato. Do tipo, você tem que sair do teu viés tradicional, do teu modus operandi. Do tipo, eu tenho certeza que, sem conhecer ninguém que tá ouvindo, que todo mundo, quando toma banho, começa a lavar o corpo pelo mesmo lugar. E vocês agora estão refletindo, pensando, caramba, é verdade. Porque a gente foi ensinado e a gente aprende alguns hábitos, os nossos vieses, a gente constrói para facilitar a nossa navegação no mundo, sabe? E isso impede a inovação, porque impede você de se abrir para um olhar novo. E eu dei o exemplo do banho, mas posso estar falando da forma como você cria a tua estratégia de marketing, sabe? O software que você implementa. E hoje, no dia que você implementou esse software, já saíram 3 novos, 2 na Europa, 1 na Índia, que provavelmente são melhores que o seu. E só que é difícil, né? Se abrir ao novo, não só abrir, mas desaprender as coisas é difícil. E aí a gente se fecha para inovação. E quando a gente fala de diversidade, cara, se você não conversa com pessoas diferentes de você, não tem como você pensar diferente, sabe? Você fala, pô, mas eu ouço podcast internacional o dia inteiro, sabe?
Mas no dia a dia você não tá vendo o crítico, sabe? Do formulário que você tem que matar. Não é inovação de você implantar blockchain no teu sistema, mas, tipo, melhora esse processo de atendimento, sabe? E a gente fala com empresas que são tradicionais mesmo, e a gente pensa do tipo, cara, o formulário do hotel, sabe? Do tipo, por que ele existe ainda? De você chegar e ficar, tipo, meia hora numa fila naquele formulário de hotel, sabe? E isso que você já reservou, já fez toda a reserva lá atrás, sabe? Então tem coisas muito básicas quando a gente fala de inovação, que fazem parte desse nosso modus operandi. E quando a gente fala de diversidade, a gente tem quase esses dois problemas, né? Porque a falta de diversidade, ela impede que a empresa pense diferente. Se ela não pensa diferente no dia a dia dela, não espere que ela vá pensar diferente na tomada de decisão na empresa. E é um feedback loop negativo, né? Então, quanto menos eu me abro, mais para trás eu fico. Quanto menos eu contrato para diversidade, mais difícil vai ser eu contratar para diversidade. Por isso que a gente fala do esforço real mesmo. Tipo, criar cultura é do tipo, putz, eu tenho que mexer os pauzinhos real aqui. Eu tenho que fazer um esforço para isso. E a tendência é o mercado cada vez enxergar isso como algo importante e buscar aquela história de eu preciso de diversidade. Sim. Ou eu preciso de inovação. Sendo que isso está muito mais relacionado à cultura, né? E ao desenvolvimento que o negócio tem e que favoreça isso. Eu brinco até que quando eu entrei na Ponto Mais, eu vim muito, primeiro pelo propósito da companhia, acho que desenvolver pessoas e transformar histórias, que é o que a gente veste como um propósito, é uma coisa única, uma coisa bacana, e acho que está muito linkado com essa linha de inovação, né? Então você possibilitar que as pessoas trilhem os seus caminhos para que elas possam inovar e reinventar o seu dia a dia, né? E eu digo que quando eu entrei na Ponto, eu brinco que o corredor da Ponto Mais foi uma das coisas de mais efervescência de diversidade que eu vi, assim. A gente tinha um time muito diverso e foi uma coisa que surgiu na companhia culturalmente. Não foi uma coisa que a gente precisou implementar um programa ou criar iniciativas nesse sentido. Óbvio que hoje a gente tem alguns movimentos nesse sentido, muito mais para dar corpo e manter isso como uma marca nossa, mas é muito mais fácil quando você parte de um início que ele é fundamentado em diversidade e ele já leva isso em conta. Já tá na cultura, não precisa isso ser já é cultural. O pessoal brinca assim, quando a gente olha para os times da Ponto, e o de marketing eu tenho um baita orgulho de poder falar isso, a gente bota a nossa fotinha todo mundo junto, a galera olha e fala assim, não, vocês não podem trabalhar junto. Não tem como conviver. Aquele é muito diferente desse, isso não sei o quê. Não sei. Mas eu acho que é isso que faz a gente ser tão próximo no dia a dia, buscar um lance de companheirismo, um sentimento de proximidade, mesmo à distância. Então o time tem muito esse sentimento. E eu acho que possibilita a gente a inovar e fazer coisas diferentes. Porque eu não tô dentro da mesma bolha. Né? Se você for olhar, a gente tem vários estereótipos de profissionais de PP e marketing em Curitiba. A gente poderia listar aqui os perfis, assim, e a galera que tá ouvindo ia se identificar, falar assim, então meu amigo fez PP, é isso mesmo. E aqui na Ponto a gente quebrou um pouco desse paradigma, assim, acho que o time é bem diverso nesse sentido, bem plural, porque eu acho que é aí onde a gente consegue maximizar resultado, buscar entregas melhores, trabalhar com inovação, né? Então se provocar e se testar no dia a dia para pensar diferente, porque o teu consumidor não é o reflexo da empresa, né? O teu consumidor é quem demanda o teu produto. E você entender quem demanda o teu produto e conhecer ele intimamente para você poder sanar as dores, sanar as dúvidas e criar uma conversa objetiva, direta, transparente, é um exercício de reflexão e principalmente de desconstrução. E não é todo mundo que está disposto a fazer hoje. Tem muita empresa, as big companies, como o Lucas citou no começo, entendem que a marca, a branding e o produto dele está acima do mercado e de pessoas. Mas hoje, com a transformação digital que a gente viveu e está vivendo por causa da situação de pandemia, isso está sendo desconstruído, está sendo quebrado. Se o cara não adaptou o seu discurso, se o cara não se digitalizou, se ele não está ouvindo as pessoas, a tendência é esse negócio não durar muito tempo. E pode ser tarde de descobrir isso. Porque no fim das contas, a mudança acontece quando mexe no bolso. Exato. É simples assim, é triste, mas é assim mesmo, sabe? É do tipo... bom, caso da XP recentemente, sabe? O que aconteceu com o Nubank, que você tem pressão social, e a pressão social não é do tipo, estou nas ruas e vou apedrejar, sabe? Eu vou parar de comprar. Sim. E isso começa a pesar. E a gente está vivendo esse fenômeno agora, e seja por moda, seja para manter público, para manter cliente, é um fenômeno bom, sabe? Porque
eu brinco que a meta da Profissas é que em 5 anos a gente esteja com um curso para minoria subrepresentada, branca, hétero, cis. Porque do tipo, o ideal é que a gente não precise tratar mais isso, sabe? Que você chegue na Ponto Mais e fala, cara, diversidade não é uma questão aqui, porque do tipo, olha ao redor, sabe? Veja isso. E é a mesma coisa da inovação. Não tem por que a AAA dar uma consultoria para Ponto Mais, ou chegar para o Facebook, para o Google, do tipo, vocês já vivem isso no dia a dia, sabe? Então, quando a gente fala de cultura, a gente tá... A inovação a gente empurra para frente porque a inovação gera competitividade, né? Então a gente dói no bolso. E a diversidade está entrando como pauta, bom, porque tem essa pressão social e pressão do consumidor, mas porque a diversidade gera inovação que dói no bolso. Uhum. Então eu não vejo mais dissociação dos dois, sabe? Até é engraçado, eu fico muito próximo do time de vendas também. E quando a gente olha algumas objeções que os clientes trazem, está muito relacionado a não enxergar que isso que ele faz hoje, aderindo ao Ponto Mais, que é uma solução de controle de gestão e jornada, isso é inovação. Porque muitas vezes é você ganhar tempo através de tecnologia. Exato. E é uma coisa tão simples quanto isso. E as pessoas têm a dificuldade de construir esse raciocínio e entender que a inovação ela está muito mais próxima do que parece. Ao mesmo tempo da diversidade. Se você for olhar para o lado, você tem a diversidade próxima e convivendo perto de você. Mas muitas vezes você está fechado e bitolado na sua bolha e no seu mundo. E daí você se fecha a isso. E eu acho que o grande desafio que a gente tem daqui para frente é abrir essa visão e ampliar a raio de atuação tanto em relação à diversidade quanto à inovação. Que são duas coisas que vão fazer muito a diferença daqui para frente. Sensacional. Tá ali no subconsciente e de uns anos para cá começou a se ampliar muito, assim, né? O papo em si, a aplicação e a ação. Justamente, acho que por isso que você falou, assim, Lucas, eu não vou dizer consequências, mas vou dizer que é a parte de do público começar a olhar para você e falar, não, mas eu tô fazendo um comparativo aqui entre empresas e não bate mais com os meus valores e com o que eu aplico. Exato. Hoje a gente vê isso muito e começa a se ampliar, mas no ponto de vista de vocês, assim, em que momento que teve essa virada ou algum marco no mercado que vocês conseguem pensar que deu essa primeira chave, assim, sabe? Tipo, empresas que começaram a falar de diversidade de uma maneira mais ampla e trazendo mais essa visão pro público final, assim, sabe? Vocês conseguem pensar e lembrar de algum momento que teve esse marco ou empresas que iniciaram essa mudança, assim? Cara... Eu vivo 2 mundos muito diferentes, assim. Então, a Profissas, quando ela nasceu com uma premissa, que era humanizar o mercado de trabalho. Era isso, lá em 2017. Então, para isso, a gente treinava soft skills, mas a gente conduzia as pessoas numa jornada, fala assim, você não precisa estar de terno e gravata para ganhar o teu, sabe? Para ocupar o teu espaço. Era quebrar muito das estruturas, e aí a gente fala de cultura empresarial machista, uma cultura racional, uma cultura direta, objetiva, voltada para performance. E aí, do tipo, isso é cultura das empresas. As empresas que mais conseguiam jogar melhor esse jogo eram essa por característica. E, de novo, você entra num feedback loop lá que é negativo, né? É difícil para as empresas entrarem. E aí, quando surgem as startups, quando a gente vê isso acontecendo dentro das garagens e as empresas começando do zero, já com outros valores, que não era só aquele hustling, assim, né? Do tipo, o Lobo de Wall Street que a gente via. Você começa a ver do tipo, opa, é possível fazer diferente. E nos últimos 10 anos, a gente ficou escancarado para a sociedade vários casos de racismo, de preconceito, de xenofobia, de machismo. E aí, do tipo, cara, como que você dissocia... E isso é uma coisa que na Profissas a gente brigava também, sabe? Em que horas que eu dissocio o Lucas profissional do Lucas que tá em casa? Do Lucas que tá incomodado com o George Floyd, mas dele vai trabalhar e não tem nenhum negro lá. Do Lucas que tá incomodado com o George Floyd, eu posto lá na minha timeline uma foto, um fundo preto lá, em revolta, mas eu tô falando com a minha família, por exemplo, e eu suporto piadas racistas. Então, do tipo... É difícil você mesclar esses dois mundos, mas na Profissas a gente trouxe como obrigação do tipo, ok, a gente vai facilitar isso. Se a gente quer humanizar o mercado de trabalho, se a gente quer tratar...
gerar protagonistas, tem que ser para todo mundo, sabe? Ser você quem você quiser mesmo, sabendo que no mercado existe um jogo, objetivos a cumprirem. Nós estamos aqui com uma meta em comum e que a gente pode, todo mundo, brigar com ela, cada um por seu espaço. Eu não digo nem brigar eu acho que ainda é cabeça antiga, a velha economia. Conduzir, caminhar para chegar lá. E aí o outro mundo que eu vivi foi quando eu entrei na AAA. Porque a AAA, são 3 fundadores brancos que falavam dessa cultura muito da velha economia. Todos eles cresceram falando sobre a velha economia. Fizeram o nome deles ali. Acho que tirando o Arthur, que é um pouco mais novo, um pouco, mas ainda assim cresceu, né, nesse meio. Quando eu cheguei e vi o público-alvo da AAA, cara, o público-alvo da AAA eram como eu. A gente brinca que são os cabeças brancas. Você ia numa palestra, todo mundo gordinho, de careca, o cabelo branco e engravatado. E aí você fala, caramba, sabe? Do tipo, a gente tem 2 opções ainda de falar, tipo, me revolto e esse pessoal aí não olha pra diversidade. E daí você começa a pensar que todo mundo, de alguma forma, tá enfrentando, fazendo seu corre, com os seus vieses, com os seus preconceitos, com aquilo que a gente cresceu ouvindo. Se nós 3 aqui na mesa, nós 3 homens, se a gente for discutir tudo que a gente ouviu enquanto a gente crescia, que hoje a gente olha pra trás e fala, Jesus, eu falei isso. A gente tem que pedir desculpa para a sociedade, sabe? Mas, por conseguir revisar os nossos pensamentos, conseguir olhar para dentro, entender as nossas dinâmicas, se colocar no lugar do outro, a gente cresceu nesse processo. A gente aprendeu, a gente desaprendeu, e agora a gente consegue passar adiante uma nova cultura, passar novos vieses, novos comportamentos. E quando a gente fala de diversidade, esse é o papel de quem estava com o privilégio até hoje, sabe? Intocado, de falar assim, cara, erramos. E agora como a gente muda, sabe? E quando a gente olha para essas palestras aí que eu falei que estão cheias de cabeça branca, que estão na liderança das organizações, também é educá-los, também é começar a trazer, às vezes, em doses homeopáticas ali, mas trazer para eles do tipo, esse tema é importante. Você viu o que aconteceu com o Nubank? Você viu o que está acontecendo com a Magalu? Você viu como a Netflix está se posicionando? E aí, quando a gente começa a trazer tudo isso, a gente começa a criar mais desse awareness. Como foi criado um dia para inovação, que todo mundo começou a pensar, nossa, inovação é para todo mundo, e agora a gente começar a pensar na diversidade. E é muito se permitir reaprender, né? Eu acho que quando a gente fala de diversidade, e eu concordo com o Lucas que isso não é recente, né? Se a gente for parar para pensar, 10 anos pode parecer muito ou pouco, né? Mas é uma coisa que a gente já tá ouvindo há bastante tempo. E ela tende a ficar cada vez mais efervescente. E isso incomoda, né? E as pessoas precisam buscar. Eu acho que o primeiro ponto é aprender, conhecer e entender o que e lembrar de maneira empática, e daí que eu não quero parecer pretencioso nem nada, de que, cara, são pessoas. Sim. São pessoas. E você precisa respeitar particularidade e o que a pessoa é. Então, eu acho que você precisa primeiro conhecer, se permitir conhecer esse tipo de diferença, né? Entender e respeitar. Né? Respeitar pessoas porque são pessoas, né? Quando a gente fala de velha economia, tá muito ligado à parte meritocracia. Acho que isso pode até ir pro ar se precisar, não tem problema. É uma palavra difícil. Mas é como o mundo foi criado, né? A tendência é isso ser reinventado, e a gente tá vendo isso mudar. Quando a gente olha hoje, por exemplo, em processo seletivo, a gente já fala muito mais de salário emocional, que era uma coisa que era muito difícil de você ouvir falar. A pessoa vinha e brigava pelo valor assinado na carteira. Eu preciso de X mil reais. Perfeito, mas olha, além disso eu tenho para você a possibilidade de você poder estudar, a possibilidade de você ter um horário para você se desenvolver aqui dentro, a possibilidade de você ter outros benefícios além do salário, a possibilidade de você não precisar fazer uma jornada maluca. Você vai ter desafios? Vai, mas a gente vai entender que você tem um limite, né? Então, acho que isso parte do respeito e de você adaptar o mundo para esse novo cenário. Quando a gente pensa, daí, eu acho que a inovação, ela é falada também, talvez até há mais do que 10 anos, mas a gente teve um evento que não tem como a gente fugir disso, que é a aceleração que a pandemia trouxe para a transformação digital. E isso está muito vinculado à inovação.
Então tem muita gente que tá entendendo que precisa se digitalizar, precisa se transformar e tá conseguindo a adaptação. E daí quando a gente fala de startup, essas estruturas mais enxutas, isso é muito mais fácil de se transformar e de mudar um negócio. Agora, as maiores companhias precisam olhar para isso e estão olhando. E daí isso faz a necessidade do AAA, que é colocar isso na cabeça dos cabeças brancas, né? Isso aqui sem viés de preconceito, mas fazer essa galera entender que muitas vezes inovar é mais fácil do que parece, que é um pouco do gancho que a gente trouxe no primeiro tempo aqui da conversa. Olhar para soluções que estão próximas de você, entender que isso aplicado no seu negócio, no seu mercado, no seu contexto, é uma maneira de inovar. Então, acho que é desconstruir o pensamento tanto em relação à diversidade quanto à inovação, para você se permitir acelerar teu negócio. Perfeito. E lembrando que a gente falar de diversidade também inclui homem branco hétero cis. Total. E do tipo, e não tem problema em endereçar. Tipo, falar da comunidade negra, falar de trans, falar de PCD, falar de homens brancos, porque sim, tem mais privilégio, e eu falo disso sabendo disso, do tipo, da bizarra, da monumental diferença de acesso que eu consigo por ter isso, sabe? Eu e muita gente que tá ouvindo isso. E de trazer com esse papel também social, sabe? De falar assim, cara, eu vou, mas não vou sozinho, eu vou... Posso trazer para entrada, mas mesmo na Profissas, o meu papel entrando agora na Profissas mais full time, não tá aqui gravando esse podcast, sabe? É do tipo, quando precisar, mas trazer a equipe que é diversa também para estar aqui, sabe? Para ocupar esses espaços. A gente fez o Potências Negras agora, e a ideia era não ter branco no palco, sabe? E do tipo, muita gente branca trabalhando pro evento, sabe? Todo mundo com o objetivo conciso daquilo, que é realmente você empoderar. Porque muitos dos grupos subrepresentados têm uma questão de... A gente fala de empoderamento, é uma palavra que tem seus pontos positivos, negativos, mas que é do tipo... perceber que é possível, sabe? E você falou da pandemia. Para a pandemia é ótimo ver que é possível mesmo. Hoje a gente tem acesso... A internet está cada vez mais democratizado. Poder trabalhar à distância também é ótimo, sabe? Do tipo... Sim. Cara, vocês lembram de quando a gente passava 2 horas no ônibus, sabe? E funciona, né? Tipo, acho que muita empresa percebeu que funciona. Exato. Fazer isso. Eu tenho muito amigo hoje que tá trabalhando para fora do Brasil, sabe? Tipo, tá certo, ele teve a chance de aprender outra língua e hoje usa isso, mas de falar, cara, as barreiras quebraram, sabe? E isso é democratização também, muito mais às vezes do que qualquer governo poderia ter proporcionado, sabe? Porque aí você consegue trazer as pessoas e as empresas também para conseguirem falar, opa, tem alguns paradigmas que podem ser quebrados aqui. Show. Aproveitando que a gente está falando desse tema de pandemia, e aí, Ômega, que é nosso editor, desculpa aí, talvez eu possa estar datando o podcast, mas acho que é importante, assim, como a gente falou, fica claro que o processo de pandemia, ele obrigou as empresas a acelerar mais esse processo de inovação e essa mudança, talvez, do tradicional para o digital. Mas eu imagino, Lucas, que você está mais à frente disso com a AAA, tenha identificado desafios muito grandes quando essa aceleração foi necessária fazer tão rápida, assim. Eu queria que se você pudesse falar um pouco sobre como foi o trabalho da AAA nesse período de pandemia e quais foram os principais desafios, tanto pensando nas empresas mais tradicionais como até nas que já estão nesse processo de inovação, mas que tiveram que fazer isso num tempo muito mais acelerado, sabe? Sim. Acho que primeiro que ninguém fez nunca tanta reunião na vida, tanta live na vida. Tudo virou reunião, né? Tudo virou reunião. E muito porque do tipo... O processo desse novo mundo que a gente vive é não saber com qual o próximo problema que a gente vai estar lidando, né? Então, eu acho legal que o Fórum Econômico Mundial, ele libera lá de 5 em 5 anos as principais habilidades do profissional. E desse ano, as 3 primeiras eram metodologias de aprendizado, pensamento analítico e resolução de problemas complexos. E as 3 eram do tipo... Eu sempre traduzo o que o Fórum Econômico está querendo dizer, que é: a gente não sabe o próximo problema e quem vai se dar bem é quem conseguir resolver, sabe? Tipo, não tem nenhuma skill ali, ele não tá dizendo nada. Ele falou tudo, mas não falou nada, sabe? Ele falou, putz, se vira com o que aparecer. E foi muito disso o que aconteceu nas empresas quando entrou na pandemia, né? Então, a necessidade, ela sempre se impõe. Isso é fato, do tipo... Quando
diversidade, inovação, digitalização, trabalhar com home office, isso não eram prioridades porque realmente tinham outras coisas mais importantes na frente, sabe? Agora que a gente precisa, todo mundo dá conta. Porque daí é questão de vida ou morte, sabe? Tipo, bom, preciso fazer. Algumas não conseguiram, mas o que a gente diz é que esse processo de inovação, você tem que sempre estar com 3, 5, 10 passos à frente em relação à tendência. E não existe mais chance para você falar, ufa, criei a tabela do Excel perfeita, achei o meu processo perfeito, a metodologia perfeita. Não tem mais. Então a gente tem que constantemente estar aplicando e estudando, entendendo o que está acontecendo. Então a gente viu as empresas que já estavam se digitalizando, do tipo, o restaurante que estava já há 2 anos no iFood e no Rappi, porque ele viu que era um novo canal de vendas para ele, cara, esse cara saiu tranquilo. O restaurante que falou, não, o meu negócio é outro, é experiência, isso e aquilo, quando precisou se digitalizar em 2 semanas, ele perdeu o bonde, sabe? É muito pouco tempo. E eu entendo todas as características de cada negócio, e às vezes não é estratégico você fazer um movimento desse. Mas você tem que estar... não digo digitalizado, mas você tem que estar consciente dos porquês do porquê você não fez aquele movimento e do que poderia ser feito caso o cenário mudasse. E aí, basicamente, as empresas entenderam que era possível o funcionário fazer home office, então acho que essa foi a primeira, e de trabalhar na nuvem. Acho que foram as 2 principais, né? Então as empresas que já estavam na nuvem também conseguiram fazer isso. As outras... Do dia pra noite precisaram fazer, e daí a gente levando o computador pra casa, mesa pra casa, cadeira pra casa. E aí teve uma questão de cultura, né? Que isso ainda ficou meio que uma cortina de fumaça, assim. Mas na AAA mesmo, eu me coloquei numa posição de ser coach de todos os colaboradores nesse meio tempo, porque alguns estavam passando por depressão. Alguns tinham perdido a mãe. E aí, como que você lida você é um líder humano, exige inovação, exige que ele trabalhe à distância, performance, mas, cara, o cara tá passando um perrengue em casa, se não sabe onde ele mora, se bate sol na casa dele, se ele tem alguém com quem conversar, e aí o que é qualidade de vida nesse cenário, sabe? Onde você talvez tenha que não olhar só para resultado, mas cuidar das pessoas ali dentro mesmo. E isso foi uma... ordem de um efeito de segunda, terceira ordem que a gente viu acontecendo, assim, das empresas falando, cara, o que eu tinha de cultura eu não tô sabendo lidar, ou algumas pessoas estão passando por um perrengue e eu não tô conseguindo lidar, seja porque a pessoa não sabe trabalhar com home office, ou porque não tá conseguindo mesmo, porque foi muito difícil, até hoje, a gente tá fazendo de máscara aqui, num ambiente com maioria vacinado, todos os protocolos feitos, mas ainda assim são passos de formiga que a gente dá, assim. E muita gente sofre com isso até hoje. Cara, divórcio, perdeu gente, perdeu emprego, mudou hábito. E então a gente tem uma questão de adaptação a nível corporativo, a nível estrutural da empresa. Quais são os meus processos, como eu retenho, como eu troco informação aqui dentro. Mas tem um processo humano também, que é o quão ágil eu já tratava os meus colaboradores, o quão adaptáveis eu os tornei nesse processo para que eles não... Eu brinco que a gente costuma tratar colaborador que nem professor trata criança na escola, né? Você pede pra ir no banheiro, daí você pode, não pode, posso fazer uma pergunta, pode, não pode, daí você cria um monte de pessoa dependente de você. E as empresas que tinham colaboradores extremamente dependentes de processos e de liderança, ou seja, não criou profissionais autônomos, não treinou profissionais para pensarem por conta própria, para fazer um mínimo de autogestão, essas empresas... de novo, sem falar de tecnologia e inovação, falando de cultura, de método, de forma de pensar, tiveram muito atraso também. Porque aí você simplesmente, o teu maior bem que são as pessoas, elas não sabem andar com as próprias pernas, sabe? Mas você vê, né? Você falou das 3 características ali, e eu fiquei muito com a parte de visão analítica na cabeça. Que quando a gente fala de visão analítica, a gente já começa a relacionar com o número e vem um monte de dados na cabeça e tal. E muitas vezes é a leitura que você faz da situação, né? Então, acho que interpretar o momento e ter essa leitura de respeitar pessoas, entender cenário, escutar o mercado, escutar o seu consumidor, te proporciona colher insumos para você ser mais estratégico e poder inovar, né? Eu acho que você pensar em visão analítica é inovar,
e daí a gente fica buscando o subterfúgio para instalar inovação, mas muitas vezes é você entender as pessoas do seu time e você propor coisas simples, como assim, olha, na sexta-feira, depois das 14, a gente vai fazer um encontro de time toda sexta-feira para trocar experiências sobre a semana. Uhum. Isso é uma maneira de inovar, que talvez o seu setor, o seu segmento, ou as pessoas que trabalham com você não tenham vivido isso, e você está jogando qualidade, ouvindo pessoas e respeitando, né? Então, acho que visão analítica é uma coisa que ela é simples e complexa ao mesmo tempo, né? Ela demanda um conceito e uma amplitude grande para a gente poder aplicar e exercer ela com perfeição. Eu acho que essa perfeição ele é bem distante, mas eu acho que ela é crucial para trazer essa visão de onde a gente pode inovar e como a gente tem que inovar. Sem isso, você não consegue dar esse próximo passo. E, Naka, para complementar isso, a gente traduz inovação, geralmente, com procure pontos de melhoria para conveniência, experiência e eficiência. Perfeito. Constantemente esteja fazendo isso. Como que eu melhoro a experiência do meu cliente? Como que eu reduzo fricção, dou menos trabalho para ele? Como eu aumento a eficiência dos meus processos aqui dentro? Isso é inovação. Constantemente está procurando isso. Toda vez que você encontra uma forma melhor de entregar uma experiência melhor para o teu cliente, de reduzir atrito com ele no processo de compra e na eficiência da tua equipe, você está inovando. E aí você tira toda aquela carga que os profissionais olham falando, meu Deus, eu preciso fazer um curso no MIT, preciso de tecnologia. Habilitar todas as minhas soft skills. Exato. É isso, simples assim. A própria forma como a gente trata, né, as habilidades, né, quando a gente criou soft skill e hard skill, a galera que escuta fica assim, cara, mas sei lá, né? Que é isso? Tanta coisa. Eu não sei, eu não vou conseguir. E talvez, assim, tá muito mais relacionado com atitude e conhecimento que você absorve. E talvez você já tenha ótimas soft skills, você talvez só não aplique e não pratique elas no teu dia a dia. Então, muitas vezes, vou voltar na visão analítica, né? É a visão analítica aplicada ao que você é como pessoa e profissional. Então, primeiro se conheça, se entenda, veja o que é o seu lado bom, o seu lado que precisa ser trabalhado, para daí você se inserir e se sentir mais parte do mercado. Senão fica tudo muito distante. E acho que eu não gosto muito do termo desconstrução, mas ela parte disso, né? É você se permitir, se analisar, se desconstruir, e daí a partir disso você montar o teu plano de desenvolvimento, o teu plano de aceleração, e para você poder inovar. Acho que esse é o caminho. Sensacional, galera. Legal. Aproveitando que a gente está falando, entramos mais no ponto pessoas, e que no fim das contas é o mais importante quando a gente fala de inovação e tecnologia, a gente tem que estar olhando para as pessoas. E, sei lá, um ponto que eu percebi muito, assim, durante esses quase 500, 600 dias aí de pandemia, é a dificuldade que é as empresas conseguirem manter o processo de cultura, a cultura da empresa nesse cenário onde você não está presente com todo mundo ali, né? E eu queria também entender de vocês, que são 2 gestores e que gerenciam pessoas há muito tempo, como é que foi esse processo e como é que está sendo nesse momento, assim, gerir as pessoas sem ter o principal adendo ali, que é a proximidade, né, no toque a toque ali. Como é que tá sendo e quais são os próximos passos também, assim? Eu sofri muito no início da pandemia para me adaptar com o distanciamento. Eu tenho um perfil mais sinestésico, eu preciso estar perto, eu preciso do toque, eu sou essa pessoa que gosta de conversar gesticulando, olhando e tentando fazer um entendimento de como a pessoa está reagindo à conversa, ao que está acontecendo. E quando isso mudou pro home office, eu confesso que a minha primeira sensação foi de desespero. Assim, como que eu vou cuidar do meu time? E outra, né? Como eu vou relacionar com os meus pares, como eu vou lidar com o meu cliente, como que a coisa vai acontecer. E acho que o primeiro mês, assim, foi muito difícil. O segundo mês eu já comecei a refletir, olhar para outras situações e entender que a adaptação era necessária. Daí eu acho que daí vem uma soft skills aí que ela vai ser muito falada daqui para frente, já está sendo muito falada, que é esse poder de adaptação, né, que está vinculado à parte de agilidade, né, você fazer boas leituras e se adaptar ao cenário. E depois que eu entendi que era mais simples do que eu imaginava, que era realmente conversar e praticar uma escuta ativa,
eu superei essa barreira, esse medo. Né? Hoje o time de marketing da Ponto Mais tem 22 pessoas, se eu não me engano. Se eu não me engano, é terrível ir pro ar, né? Mas vamos lá, né? Mostra o 22 quanto... pessoas, pausa. Mostra o quanto a gente tá crescendo. Estamos crescendo rápido. Estamos crescendo muito rápido, né? E eu cheguei a... Teve pessoas que se desligaram do time e eu não conheci pessoalmente. Né? Inclusive, foi um desligamento terrível, assim. Uma menina que trabalhava com a gente na parte de inbound marketing. Inclusive, Violeta, se você estiver ouvindo a gente. Salve, Vi. Um beijo. Uma pessoa ímpar, assim, mexicana. A gente fez a entrevista, ela tinha um baita receio de trabalhar com o mercado Brasil, né? Geralmente a pessoa vem de fora para cá e ela vai trabalhar América Latina, não vai trabalhar para o público do Brasil. E quando eu conheci ela, eu falei, cara, não, tu vai trabalhar com a gente para Brasil, a gente não tem ainda expansão de mercado, a gente tá olhando muito para cá. E, eu acredito no teu potencial, tenho certeza que vai dar super certo. Você tem um time aqui para te apoiar e vamos junto. Cara, a menina fez um trabalho sensacional aqui dentro. Confesso que se presencialmente eu tivesse conhecido ela, a leitura e o incentivo para isso teria sido muito mais fácil. Mas durante a pandemia você vai se adaptando, se permitindo e arriscando. E foi bom. E acho que gerenciar pessoas nesse novo modelo, que daí eu não vou nem dizer que está relacionado à pandemia, à distância, ao home office, ao modelo híbrido, exige do gestor muita adaptação. E levar em conta que você tem meta, você tem objetivo, a companhia precisa de resultado, você precisa que teu time conheça e se sinta parte disso. E junto a isso você tem que ter uma leitura muito boa de pessoas e entender as pessoas respeitando as pessoas. Então, se você conseguir fazer elas pertencerem ao resultado, elas se sentirem parte de algo maior, entenderem que elas são parte de um time, e você respeitar a pessoalidade, a particularidade de cada um, você quebra qualquer barreira. Qualquer modelo fica fichinha, fica fácil para você lidar e resolver. Concordo muito. Acho que foi cirúrgico aí nas pontuações. Do meu lado, também foi desafiador. Talvez a sorte é que a AAA já estava espalhada, então a gente já tinha gente trabalhando de Brasília, de Belo Horizonte, Você já tinha um modelo de Porto Alegre. E que foram porque a gente achou pessoas que eram exemplares, assim. Também, eu acho que como todo mundo, no início, que pensei em ter um escritório fixo, assim, a gente tinha. E aí, quando entrou a pandemia, a gente... foi todo mundo para home office, então a gente já tinha sempre 3 telas no meio das reuniões, 3, 4 telas no meio das reuniões. E aí a gente viveu 2 fases, assim. Eu acho que a primeira, eu voltei para casa. Ninguém sabia, né, do tipo, será que é 3 semanas? Será que é 3 meses? Será que é 1 mês? No fim, a maioria das empresas aí tá até hoje lidando com isso. Hoje, faz 2 anos já. Você falou até o número exato de dias ali, Fernando. Quase 600 dias já. Quase 600 dias. E aí, cultura é fácil quando você sai de uma cultura onde você já tem troca pessoal. E aí você vai para uma cultura à distância, então todo mundo já se conhece, eu sei mais ou menos como você funciona, eu consegui olhar no olho do Lucas, por exemplo, entender os valores dele, porque é muito sobre isso, né? Eu brinco que cultura é a personalidade da organização, né? E ele é o conjunto desses comportamentos, das atitudes de todo mundo. Então, é mais fácil quando você tá no dia a dia. Você tem o café, você tem o corredor, você troca ideia, você sai dali, vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja. E aí eu enfrentei um desafio, que foi esse primeiro, de criar novos rituais. Então, acho que nos primeiros dias eu falei, cara, a gente precisa de novos rituais. Falei, gente, como a gente não sabe o que está acontecendo, todo dia às 9 da manhã a gente vai se encontrar aqui. Acho que era 9 ou 10 da manhã, a gente tinha uma reunião diária, uma daily, assim, coisa que não precisava mais reunir todo mundo todos os dias. E daí, a partir dali, a gente foi desdobrando, foi entendendo com cada um. Eu encurtei o período de afastamento do one-on-one também. Então, eu comecei a fazer o one-on-one mensal, muita troca de ideia com eles. E aí teve esse segundo desafio que foi na contratação, né? Porque daí quando você contrata, a gente contratou e desligou em períodos que eu também não conhecia a pessoa, sabe? Não conheço até hoje. E aí é diferente. Daí você realmente vai colocar a prova de fogo ali se a tua cultura híbrida no nosso caso aí, officeless, tá dando certo, sabe?
E teve gente que se adaptou, teve gente que não se adaptou. E eu acho que vão ter diferentes perfis de profissionais, assim. Eu tô adorando voltar pro dia a dia. A gente tem o nosso espaço, então eu tenho ido para lá com frequência. De vez em quando algum colaborador me encontra também. Mas não tem como você manter a mesma rotina. Você tem que criar novos rituais, você tem que confiar mais, designar mais autonomia, trabalhar muito mais por entrega, por responsabilidade do que por hora. E hoje, não ligo para quanto está trabalhando lá desde que esteja entregando. Então, os entregáveis, a forma como você aborda cada colaborador tem que ser diferente. E, de novo, serviu para AAA, serve para Profissas, que também hoje é distribuída, mas não é toda empresa que pode se dar esse luxo. Tem culturas diferentes, tem clientes diferentes, processos diferentes, então acaba sempre... Cabe ao gestor, eu acho, essa capacidade analítica de olhar para o todo e falar, bom, isso encaixa aqui, isso não encaixa aqui. A gente fala das cerimônias, né? Parece muito simples, né? Fala assim, não, faz uma daily com o teu time, faz um encontro na sexta-feira, final do dia, e daí já cria a receita e a fórmula do sucesso, né? Com certeza deve ter um curso disso na Hotmart. Sem dúvida. Com certeza absoluta. Mas eu acho que vai muito além, porque é realmente você conhecer a cultura do seu negócio, da sua empresa, entender as proporções e as dimensões que ela tem e adaptar ao novo modelo. Eu, por exemplo, eu tenho do meu time antes da pandemia, acho que a gente já trocou e o time cresceu, óbvio. A gente tem, acho que, 30% do time que conviveu presencialmente no escritório e tá começando a conviver agora. E hoje essas pessoas, elas estão num pé de igualdade em relação à cultura muito grande. Porque as experiências e a forma que a gente se adaptou a esse novo modelo proporciona as pessoas conhecerem melhor o que é a Ponto Mais e viver a cultura. Então a gente teve, óbvio, a gente tinha uma cultura muito forte e presente lá em 2019, só que ela foi se transformando e se digitalizando, e hoje quem chega nesse meio tempo de pandemia e de trabalho híbrido, consegue absorver e aprender rápido. Então a gente adaptou o processo de onboarding, a gente adaptou treinamento, a gente adaptou as cerimônias de time, a gente adaptou... Você vê que parece bobo, né? Mas às vezes o kit que você manda quando a pessoa vai começar a trabalhar, Exato. Hoje vai com muito mais detalhe. Qualquer evento da companhia toma uma proporção muito maior, porque ele tem que ter um preparo, porque se a pessoa está na tela, ela precisa ter uma experiência minimamente parecida com quem está presencialmente. Então hoje a gente olha para a experiência de maneira muito mais ampla, apoiado em cultura, para a gente poder continuar crescendo e desenvolvendo isso. Porque a cultura, ela também se transforma, né? A cultura da empresa, ela não é quadrada. Exato. Então, ela surge uma cultura, ela tem fundamento, ela tem base, e ela vai se transformando e se adaptando à realidade do mercado e como a empresa está indo em negócio e crescendo e se desenvolvendo. E eu brinquei algumas vezes em algumas palestras da AAA que as pessoas rapidamente se adaptaram ao modelo digital. E se fosse o contrário? Não fosse um isolamento social, fosse um pane na internet mundial e a gente não tivesse mais como fazer transação. Como a sua empresa reagiria a isso, sabe? Hoje é muito difícil qualquer... Bom, o nosso PIB ele é digital, né? Mas PIB mundial. Mas é essa capacidade de adaptação muito mais do que o evento específico do coronavírus que proporcionou isolamento social. Poderia ser qualquer outra coisa. E terão outras coisas, sabe? Sim, a gente tem que saber disso e ter ciência que realmente a cultura ela vai ter que ir se moldando aos novos cenários, né? Pessoal, pra gente encerrar, queria, Lucas, agradecer a sua presença aqui hoje no Ponto ao Cubo. Acho que você trouxe pontos extremamente relevantes quando a gente fala sobre cultura e diversidade. Tô muito curioso para conhecer mais sobre a Profissas e ver o impacto que com certeza vai ser muito positivo para o mercado. Cara, obrigado. Esse espaço final é seu de agradecimento. Se você quiser dar de dicas finais, fica à vontade. Fernando, Naka, obrigado demais pelo convite. Legal demais estar aí, poder trocar, compartilhar. A gente fala e aprende pra caramba também, ouve bastante, então é muito bom. Quem quiser conhecer um pouco mais da Profissas, só pesquisar, acho que somos Profissas no nosso Instagram, LinkedIn, o site é profissas.com.br, fácil de achar, dá uma força lá pra gente. AAA Inovação, a mesma coisa, aa.inovacal no Instagram e no site AAA.inovacal.com.br. Então, os dois projetos aí, orgulho muito de participar, 2 projetos com missões distintas, mas que acabam convergindo em alguns momentos. E quem quiser falar comigo também, eu sou totalmente aberto, estou no LinkedIn, estou no Instagram com Rei Lucas Lima, e me dá um alô lá, a gente continua esse papo que
que é rico demais conseguir trocar, aprender e compartilhar também o que eu já vivi por aqui. Sensacional. A gente vai deixar todos os links do Lucas na descrição do post, então para quem quiser dar uma olhada e dar um salve lá pro Lucas, acho bem importante. Naka, obrigado também pela sua presença, já é da casa, vai vir mais vezes aí. Tava com uma saudade de gravar, meu Deus do céu. Valeu, Fer, valeu, Lucas, baita papo, assim, quando a gente fala de inovação e educação, e acho que isso tá muito linkado ao nosso momento, ao nosso cenário, né? Cada vez mais a gente vai ter demanda por isso. E quero dizer que a minha rede social é mais fácil vocês mexerem no LinkedIn. No Instagram tem muita foto do meu filho, então pode ser que vocês não queiram ver o Léo. O pessoal aqui da Ponto já conhece o Léo. O Léo é cadeira cativa nas reuniões de time, reunião de evento, tá sempre comigo. Agora vindo pro escritório menos, né? Mas ele também, essa semana, tava por aqui. Agradecer o convite. Lucas, venha mais vezes, a gente quer ter mais papos desse tipo aqui no Ponto ao Cubo, onde a gente possa fomentar o mercado e ajudar pequeno, médio, grande empreendedor, porque eu acho que a gente não tem a fórmula secreta, como a gente brincou aqui em relação à adaptação do home office, mas eu acho que a parte de visão analítica e leitura do cenário, acho que quanto mais opinião você ouve, mais preparado você fica. Concordo. Então, acho que esse tipo de conteúdo que a gente entrega é muito nesse sentido. Não é para dizer a receita do bolo, mas para ajudar a abrir caminhos e que vocês que estão ouvindo a gente possam pensar de maneira diferente e encontrar fórmulas de conseguir o sucesso. Sensacional. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até agora e até a próxima. O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o @PontoMaisWeb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.